Dia. Tem bastante gente viajando, né? Muito bom. Bom, a gente está aqui junto, como a gente cantou, reunidos nesse ajuntamento que Deus planejou e proporcionou para nós por meio do seu Filho. Vamos celebrar a ceia, lembrando dele hoje, como parte da mensagem também. Dentro dessa série, Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. Nós vimos na última mensagem, dentro desse ponto, né, Jesus apresenta aos discípulos que ele considera como essencial. Nós vimos a última mensagem que Jesus considera a confiança absoluta em suas instruções como essencial à nossa vida e aquilo que nós fazemos para ele, nosso serviço, nosso ministério. E dentro do sermão do monte aqui, Jesus apresenta esse compromisso radical que os discípulos devem manter com ele, que começa pela regeneração e se sustenta na santificação progressiva, contínua, né, que Deus realiza por meio do seu Espírito na vida daqueles que lhe pertencem. E a gente compreendeu, falamos sobre a questão do pré-requisito de negarmos a nós mesmos, para a gente poder compreender, então, as instruções que Jesus dá nesse sermão, que trata de diversos aspectos da nossa vida. E a mensagem de hoje, então, ela mostra que Jesus considera uma vida transformada pelo Espírito, por causa da confiança absoluta nas suas instruções, como essencial à vida e ao ministério. Então a gente não vai ver de maneira assim detalhada algumas coisas que são muito importantes. Também temos o tempo limitado da ceia. Quero explorar isso na próxima, se Deus permitir, mas começar a pensar nisso, aqui ó, obedecer a Jesus produz crescimento em abnegação. Lembra que vimos na outra mensagem, negar a nós mesmos, na renúncia que Deus quer de nós, senão a gente não vai viver como Ele quer. E além de crescer em abnegação, também produz o bem-estar que Ele falou que nós temos como discípulos. Okay? Somos bem-aventurados, podemos viver nesse bem-estar que Ele planejou, mas é necessário fazermos a parte que cabe a nós também, e para fazer essa parte precisamos negar a nós mesmos. A Bíblia traz toda uma coerência, né, que nos ensina a viver. Então Jesus disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Tem várias coisas aqui sobre o amor cristão, quero deixar para outra mensagem, mas é importante a gente entender algumas coisas aqui para não haver confusão. Jesus não está defendendo aqui uma passividade, quando Ele fala o que Ele disse aqui para nós. Ele não está defendendo a injustiça, a impunidade, nem o apoio a qualquer violência ou a qualquer crime. Por quê? Porque em outros trechos da sua palavra, a gente tem instruções sobre a prontidão em nos defender. O próprio Evangelho de Lucas, capítulo 22, em algum momento ali do seu ministério, no final, ele falou para as pessoas que tivessem um certo instrumento, vender
e comprar algo para se defender. Lucas 22, 36. Também a Bíblia fala sobre a necessidade, muitas vezes, de guerrear para defender justamente a justiça. É necessário, muitas vezes, para estabelecer uma justiça, em você entrar numa guerra, numa batalha. Neemias 4,14, por exemplo, fala disso. Quando ele estava cuidando ali da reconstrução de Jerusalém, e havia inimigos que queriam atrapalhar a obra de Deus. E sobre a responsabilização e punição dos malfeitores, Romanos 13 fala bastante sobre isso. A forma, o motivo, como fazer. Então Jesus não está defendendo nenhum tipo de justiça aqui. Jesus está ensinando como a gente deve vencer o pecado em nosso coração. É isso que ele está falando. E experimentar verdadeiro bem-estar em nossa nova vida como discípulos, testemunhando a crentes e a descrentes, perante os quais nós somos tentados a reagir controlado pelo nosso ego, como se não fôssemos seus discípulos controlados pelo seu espírito. É isso que ele está dizendo aqui nesse momento. Esse é o contexto do seu sermão. As bem-aventuranças dos discípulos em comparação à falsa segurança dos que não são discípulos. Isso inclui sofrimento e inclui renúncia necessária para enfrentar tudo isso. Lembra qual é a chave? Por causa do Filho do Homem. Não por causa do que eu mesmo sofro. Não por causa dos meus critérios, pelos quais às vezes a gente é tentado a julgar como agir ou como reagir. Mas por causa do Filho do Homem. Ou seja, a gente já falou na outra mensagem. O sofrimento necessário, sofrimento até esperado, para mostrarmos como somos discípulos do Senhor aqui nesse mundo. É isso que Jesus está falando. Repara todos os versículos, aqui a gente não vai ver, lógico, mas todos os versículos que contrastam os discípulos aos descrentes. Tem muitos versículos nesse sermão aqui, que contrasta os ais com as bem-aventuranças, mostrando para quem é uma coisa e para quem é outra. Ele fala também dos inimigos, ele chama de os homens, os pecadores, os cegos, a árvore má, os espinheiros, os abrolhos, o homem mau versus o discípulo, a árvore boa, mostrando que ele está diferenciando, ele exige, na verdade, porque ele dá ordens para nós, ordens que só o cristão é capaz de cumprir, de viver daquele jeito, mas nós podemos e devemos viver daquele jeito, justamente para mostrar que somos do Senhor Jesus. Agora é interessante que em cada conjunto de ensino, cada bloco, Jesus nos oferece a motivação que deve encorajar a obedecê-lo. Então ele começa falando do versículo que a gente leu, 27 a 31 aí, de amar os inimigos, tudo isso. É o conjunto do amor que responde à perseguição aberta. Então, Jesus mostra, nesses versículos que a gente leu, que para mantermos nosso testemunho cristão perante os crentes, perante os descrentes, que nos perseguem abertamente, que nos maltratam, a chave, o motivo é, devemos praticar a regra de ouro, que é o que ele coloca no final desse bloco. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Essa regra, percebe, não diz para fazermos como as pessoas sem Cristo fazem conosco, que seria revidar, não é? Mas para fazermos como desejamos que fizessem conosco. O problema é que elas não vão fazer, não podemos esperar isso, elas não têm essa capacidade, nem esse interesse, nem poder, né, nem motivo para viver desse jeito. Porque a ordem é dada para os discípulos, ou seja, só nós cristãos temos motivo em Cristo de fazer o que Jesus quer para nós e para os outros
que nos perseguem. Por isso que na história, né, é fácil perseguir um cristão comprometido. É fácil encontrar alguém que se identificou de verdade como seguidor do Senhor Jesus. Porque o mundo sabe que não será tratado como ele merece. Não haverá revide no nível que aquele cristão sofreu. Então é fácil. A história tem muitos, é que não vai aparecer, né? Naqueles que muitas vezes detêm o meio de comunicação na história. Mas está registrado lá. Há muito mais mortes de cristãos no mundo do que a gente imagina, do que acontece numa catástrofe pontual. Diariamente acontece isso. Né? A gente aqui experimenta uma morte da nossa reputação, talvez, né? De relacionamentos. Mas isso é o início. Aqueles que morreram pelo Evangelho, por causa do Filho do Homem, também a coisa começou nesse nível, de simplesmente um ataque ali moral, mental, né, uma coisa ali, que tomou proporções, e o ódio no coração daqueles que detestam a Cristo, que Jesus avisou, lembra? Não vão perseguir vocês porque vocês necessariamente estão fazendo algo errado, nada disso. É porque eles me odeiam. E eles vão odiar todo aquele que me ama. É assim que vai acontecer. Jesus não teve letra miúda nenhuma no contrato. É aberto. Por isso que muitas pessoas, quando ouviam isso aí, e olhavam para a sua falsa impressão de bem-estar na sua vida sem Cristo, falavam, deixa para lá. É melhor continuar vivendo aqui naquilo que eu tenho, o meu conforto, as coisas que eu gosto bastante, porque eu não quero sofrer, eu não quero passar essas coisas, é uma ilusão de que a pessoa na verdade está ganhando ou protegendo a sua vida nesse mundo, e Jesus falou, é falso, eu estou avisando vocês, quem viver desse jeito vai perder sua vida na verdade. Então Jesus dá, a gente falou, não estamos entrando de maneira detalhada, vamos ver mais para frente um pouquinho, né, em outra mensagem, mas Jesus vai para um outro bloco aqui, um outro conjunto. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus aqui então está falando desse conjunto do amor divino, altruísta, que supera, né, em muito o amor humano egoísta. O amor humano que ele falou, do lado, né, fazer o bem esperando, eu quero receber. Então fazer o bem porque essa pessoa também faz bem para mim. Eu gosto dessa pessoa porque ela gosta de mim. Sabe, a afinidade? Acha isso na Bíblia, eu quero ver. Acha isso. Acha que eu me sinto bem, então é com ela que eu quero fazer bem. Isso não existe no pensamento do Senhor Jesus. O oposto existe. Muitas vezes a gente vai concentrar o nosso amor, a nossa vida, nossa energia, justamente naqueles que fazem o mal. Jesus concentrou sua vida em quem? Nos bons? Quem era bom?
Quem é? Claro que a partir de um certo momento no seu ministério, ele concentrou ainda mais os seus discípulos. Mas para quem Jesus fez o bem? Para quem foi curado pelo Senhor Jesus? Quem pôde falar com ele? Pessoas que não tinham e não têm, e nós também nunca teremos nada a oferecer. Para mantermos então nosso testemunho cristão perante os descrentes que comparam o relacionamento que mantemos com eles, com o relacionamento que eles mantêm conosco, né? Eu vou fazer o bem, vamos ver o que acontece. A gente deve praticar o amor que recebemos a partir do relacionamento que Deus mantém conosco, senão a gente não vai fazer. Percebe? Ele fala no 35, 36... Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e prestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus, o Altíssimo, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse é o padrão, esse é o motivo. Muitas vezes o cristão tem a oportunidade de tratar o descrente com o mesmo tratamento que recebe. Mas é justamente aí que o cristianismo mostra a sua beleza inigualável. Porque ele supera a justiça própria do toma lá da cá, do merecimento, do fazer as coisas por interesse egoísta, justamente porque recebeu, né, de Deus, e vive sob a misericórdia de Deus, recebeu misericórdia de Deus e vive debaixo dela todo dia, e busca a recompensa que só Deus pode dar, tanto aqui, quanto na eternidade, onde a gente vai ganhar o galardão, não é? Se não for motivado por isso, para ser parecido com Jesus, porque é misericordioso com os ingratos e maus, senão nenhum estaria aqui hoje, nenhum de nós estaria sentado aqui. Se não for nesse motivo, nós não faremos, nós não vamos obedecer o Senhor. Nosso engano vai vencer, mas Jesus não quer, né? Ele está nos ajudando a nós vencermos o auto-engano. Outro bloco, outro conjunto aqui, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E aqui a gente tem um conjunto, né, um bloco do amor divino que perdoa em resposta às injustiças sofridas. Então, para mantermos o nosso testemunho cristão perante os crentes, os descrentes e os crentes que pecam contra nós, devemos nos submeter ao modo como Deus nos trata quando cometemos injustiça contra os outros. E contra Ele principalmente, porque sempre qualquer injustiça é contra Deus, não é? Por isso a gente deve, Jesus fala aqui, praticar o critério bíblico de julgamento, ou no julgamento. Qual é o critério? É a Bíblia. O critério bíblico é esse. A Bíblia é o critério e as instruções de como proceder com quem nos prejudicou. E o amor que Jesus vai falar lá no começo tem a ver com isso também. A Bíblia é o critério, tudo que está ali é um critério padrão para eu proceder, para avaliar se realmente aquilo foi uma injustiça aos olhos de Deus, e o que eu vou fazer com isso agora? Então devemos repreender a pessoa que pecou contra nós, mas somente com base no que Deus diz que é pecado, não em nossa própria impressão, não em nosso próprio sentimento, porque isso não é critério bíblico. Mas você percebe, Jesus não está falando para a gente não resolver as coisas, não repreender quem cometeu injustiça. Mas está falando
que nós devemos ver na Bíblia, isso é injustiça mesmo aos olhos de Deus? E o que eu vou fazer agora? Ele também está falando para a gente praticar o perdão bíblico nesse relacionamento. O que Deus fez por nós em Cristo é a base e o motivo do perdão, que a gente deve estender aos outros. A gente lembra muito, né? Até nós somos pecadores, precisamos lidar com isso, muitas vezes o tempo todo, né? Mateus 18, quando ele fala Mateus 18, a gente lembra do texto sobre o quê? Disciplina bíblica, não é? E o mesmo capítulo, Jesus depois fala o quê? Que Pedro chega lá e fala, então, né? Olha, me falaram que eu preciso perdoar a pessoa desse jeito. Aí Jesus vai falar, né, os versículos seguintes do mesmo capítulo sobre o perdão. Então, percebe a coerência? Repreender, né? Julgar com critério bíblico, agir para aquilo ser resolvido. Mas Jesus fala sobre o perdão, a parábola do credor impenitente, que recebeu o perdão de Deus de uma maneira que ele jamais poderia quitar aquela dívida, né? E quando ele vai lá para o seu semelhante, que pecou contra ele, e aos olhos de Deus aquilo é muito menor do que ele pecou contra Deus, ele não pratica nem um pouquinho do que ele recebeu de Deus, porque a visão dele está onde? Em si. Por que a gente fica tão ofendido assim? Por que o relacionamento trava quando alguém faz alguma coisa contra nós? E a gente não fica travado com as coisas que a gente faz contra Deus. Bom, Deus nos perdoa, ainda bem, né? Isso é real. Isso tem o poder de trabalhar na nossa vida. Mas o motivo, irmãos, é que a gente não se importa tanto assim. Porque se a gente olhasse o tempo todo, se a gente acordasse de manhã, falasse, bom, estou acordando hoje porque eu sou um perdoado por Deus. E agora, eu vou ter um monte de motivo, eu tenho certeza, para perdoar as pessoas. Porque vão pecar contra mim. Pecaram contra Jesus. Quem eu penso que eu sou para não levar desaforo para casa? Perdoar não significa não tratar o pecado. Só existe perdão onde existe algo verdadeiro para ser tratado e tem que ser tratado, senão nós estamos barateando o que Deus fez. E também Deus não aceita isso. Mas ele fala a parábola do credor impenitente para mostrar como é o nosso coração. Devemos perdoar a pessoa que pecou contra nós, usando os mesmos princípios que Deus usou nos perdoar. E Deus continua usando cada vez que pecamos, porque Deus olha para a cruz de Cristo e lembra que nós estamos incluídos ali. E olha para a ressurreição de Jesus e lembra que nós estamos incluídos também na sua ressurreição. E Ele nos trata agora como pessoas novas aos seus olhos. Não como pecadores condenados, mas pecadores perdoados. E Jesus também fala, nesse trecho aí que a gente acabou de ler, de então praticar a bondade bíblica no relacionamento. A certeza de que somente Deus repara e recompensa os prejuízos que sofremos, deve nos manter bondosos, mesmo em relação àqueles que nos prejudicaram. Quando alguém peca, comete injustiça contra nós, nós sofremos prejuízos verdadeiros, em todos os níveis, materiais, emocionais, físicos às vezes, mentais. Deus não ignora isso. Deus considera isso tudo muito importante, porque é contra alguém que Ele criou. Mas eu tenho que escolher como é que eu vou viver, sabendo que eu vou cometer injustiça contra os outros, sofrer injustiça, de tudo quanto é tipo. Se eu viver crendo
lembrando, né, todo dia assim, que somente Deus, é Deus mesmo, que vai reparar. Ele não vai apagar o passado. O passado foi o que Ele usou para me trazer a Ele. Não importa qual tenha sido o passado. Ele achou, Ele viu, Ele aproveitou aquela situação para nos convencer de que só Ele é o que a gente precisa. Que Ele é o nosso refúgio. Então, se a gente lembrar que Deus é o que nos vai reparar o que Ele achar necessário na nossa vida, que Ele vai nos recompensar sobre aquele prejuízo que a gente sofreu, então a gente vai usar de bondade até para com a pessoa que prejudicou, que causou a injustiça. Porque o foco está agora no que eu espero que Deus faça com aquilo tudo na minha vida. É dele que vai vir a minha cura, a minha recompensa, o que Ele achar que eu preciso para ser parecido com o Senhor. E com os olhos nele, Deus decepciona alguém? Se meus olhos estão nele, não tem decepção. Mas se estiver na injustiça, na pessoa que fez aquilo e tal, aí a gente não vai vivendo como Deus quer, a gente não vai praticar bondade nenhuma em relação ao amigo ou ao inimigo. Bom, não é aqui que eu planejava parar. Sempre assim. Por isso que eu preciso do perdão de vocês toda vez, tá vendo? A gente brinca, mas não é brincadeira, né, pastores? Os mais pecadores aqui é nós, certo? Eu queria continuar uma parte aqui, porque ela ajuda a gente a lembrar da ceia. Mas eu não quero desperdiçar também algumas coisas para nós. Então a ceia, ela é um momento, né, quando Paulo, a maneira que Paulo instituiu a ceia, ele corrigiu, né? A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus, mas ele corrigiu ali o que estava acontecendo na igreja. Era um contexto também tinha que haver perdão, tinha que haver bondade, lembra? Porque eles estavam usando aquele momento que devia expressar comunhão, e não existe comunhão se tiver interrompido pelo pecado, pela falta de perdão, pela falta de acertar as coisas que eu pratico ou que eu recebo. Então Paulo queria que aquilo fosse acertado para que aquela situação refletisse a ceia, refletisse o que Jesus fez por nós. Nós precisamos pensar nesse momento dessa forma. Estou aqui, estou com meus irmãos nesse ajuntamento, porque nós recebemos a vida do Senhor, nós recebemos o poder de viver o que Ele quer para nós. Nós temos o dever de acertar qualquer coisa. Nós temos a obrigação e o privilégio de viver essa vida desse jeito. Então o contexto é esse. Vou pular alguns aqui. Esse. A prática tinha a ver com outra coisa, mas também vai nos servir aqui, de acordo com o que a gente está falando, dessa questão do perdão, ok? De praticar a bondade em relação ao outro. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão
e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala como comer dignamente, então, dentro daquele contexto de pecado que precisava ser acertado de uns para com os outros ali. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lembra, o corpo, a igreja, é do Senhor. Não é IBNA o foco. A IBNA é uma célula. Faz parte do corpo universal do Senhor. Mas essa célula é tão importante aos olhos de Deus, que Ele morreu por ela. E se não discernirmos, se não julgarmos a nós mesmos, como eu estou vivendo em relação a cada um aqui, e não acertar, eu estou comendo e bebendo juízo para mim. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, e aqui fraqueza tem a ver de todo tipo, uma palavra usada física, mental, espiritual na Bíblia, doentes e não poucos que dormem, que morrem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ainda bem, né? Se não fôssemos disciplinados, pode ter certeza, é inferno e lago de fogo. Ainda bem que Deus nos dá discernimento. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Ali tinha aquele contexto, né, de um usar de bebedice e glutonaria ali, de maneira específica. E o princípio era, desconsiderava completamente a importância da outra pessoa e desconsiderava principalmente a importância do Deus que estava representado e presente, na verdade, ali. Então, enquanto a gente vai distribuindo os elementos aqui, a ordem é essa: examine-se, pois o homem examine a si mesmo. E participe. Se examine, confesse a Deus, não esconda dele, confesse a qualquer pessoa que você precisa confessar, acerte, se arrependa, decida viver como Deus quer, como já está instruindo aqui, pelos motivos, alguns que a gente viu aqui. Essa ceia é para exaltar, mostrar, lembrar de exaltar o Senhor Jesus. Mostrar que enquanto Ele estiver no centro da nossa vida, que bom. Quando eu ou qualquer outra coisa ocupa esse lugar, os maus frutos também vão aparecer. E Deus não quer isso para nós, porque Ele quer o nosso bem. Não é? Gasta um minuto, então, examinando a si mesmo. Depois eu vou chamar alguns homens aqui para nos ajudar. E continua fazendo isso enquanto você vai recebendo os elementos, tá bom?
Pode continuar fazendo isso, mas queria chamar aqui o Leandro, Lucas Mendes, Luciano Pai e o Luque, para nos auxiliar, por favor. Continuando examinando. Pergunta para Deus assim, né? Uma sugestão. O que eu tenho pensado a respeito das pessoas ou de alguma específica? O que eu tenho falado? Para ela ou dela, para alguém? Como é que eu tenho, às vezes, falado dentro da minha própria casa, da minha família? Qual é o tipo de proximidade ou falta dela que eu mantenho com as pessoas ou com alguma específica? Por que motivos eu me aproximo dessa e não daquela? Como é que eu tenho agido em relação àqueles que mostram amor para comigo, em relação àqueles que não mostram?